Eu sou Cláudio Tosi e este é o Private Talks. Olá, sejam bem-vindos ao podcast Private Talks. Eu sou William Reusler, Head Global de Wealth Planning do Itaú Private. Nessa temporada, a gente vai celebrar a arte e a cultura, expressões fundamentais da identidade de um país, ao lado de grandes personalidades. Hoje, a gente começa essa jornada com o Cláudio Tosi, uma das maiores personalidades da arte contemporânea no Brasil, isso quer dizer até do mundo. Então, antes de começarmos, Cláudio, eu gostaria de apresentar um pouco do seu trabalho e da sua trajetória. Tá? O Cláudio ele é nascido em São Paulo e ele se despontou nos anos 60 com obras que elas dialogavam muito com o meio de comunicação, estética, urbana e também o imaginário coletivo. O Cláudio participou de várias edições da Bienal de São Paulo e da Bienal de Veneza, assim como as suas obras elas já foram expostas em grandes instituições como o MoMA em Nova York e o Tate Modern em Londres. Então é um privilégio estar aqui com você hoje, Cláudio. A sua carreira é um exemplo sólido. Queria, antes de mais nada, te agradecer por abrir o seu estúdio aqui nesse dia lindo e ensolarado. E queria começar te pedindo para falar um pouco da sua jornada, para depois a gente abrir aqui para umas perguntas. Eu queria agradecer a presença de vocês e o convite de participar desse encontro aqui no ateliê, que é onde eu produzo todo o meu trabalho. Cláudio, então, assim, começando aqui pelas nossas perguntas, você se lembra quando que a arte entrou na sua vida de uma maneira mais marcante? Bom, eu sempre tive vontade de... Tinha um sonho, assim, de pintar e perto da minha casa, em Perdizes, tinha um pintor húngaro que pintava e a gente ia olhar ele pintar pela janela. E ele ficava pintando. Aí um dia eu bati lá na porta e falei, olha, como que é pintar? E daí ele pegou os pigmentos, pegou as tintas. E eu falei, puxa, é isso que eu quero. Eu tinha mais ou menos, acho que 10, 11 anos por aí. E daí veio essa fantasia de um dia poder fazer aquilo, né? Ficou assim uma relação de você ver um métier e se encantar com o métier. E talvez um dia tentar seguir esse caminho. Então essa foi a primeira manifestação assim que eu me recordo de ligação com a arte. Mais ou menos depois eu prestava muita atenção nos detalhes e eu via um automóvel, por exemplo, desenhava o detalhe da roda, sempre com essa intenção de ter uma imagem visual sempre presente. Então esse foi o primeiro sentido assim de ligação. Tá. E você se formou na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP. Como é que essa formação que você teve, né? Eu não sei se você sabe disso, acho que eu não te contei na nossa prévia aqui. Eu sou advogado, mas eu estudei 2 anos de arquitetura. Então, quando eu vejo alguém que estudou arquitetura, eu acabo buscando aí o racional do porquê que a gente passou por essa jornada. Como é que a Faculdade de Arquitetura te influenciou na sua veia artística? Daí, quando eu terminei o colégio, o ginásio, que eu já tinha, né, um colégio de aplicação, tinha professores, tinha ateliê coletivo, tinha, naquela época eram trabalhos manuais, mas daí eu fui pegando as primeiras formas de você organizar o espaço. E daí eu tive muita vontade de estudar arte, mas não existia no momento uma escola específica, como tem hoje, a ECA, a FAAP. E a FAU, que é a Faculdade de Arquitetura, que oferecia um curso mais amplo que você podia também se dedicar à comunicação visual, se dedicar mais à linguagem do espaço. E aí eu comecei a pintar mesmo, montei um ateliê, comecei um trabalho mais constante, mais profissional, fazendo simultaneamente a faculdade e trabalhando no meu ateliê. Então, essa relação de você estudar arquitetura e pintar tem um encontro muito grande, porque se você pega o meu trabalho, desde os primeiros trabalhos, ele tem uma organização formal muito grande. A primeira etapa do trabalho é o desenho de uma estrutura. Depois, se ele vai ser figurativo, abstrato, dependendo da fase que eu esteja trabalhando, essa presença da construção,
da elaboração da imagem é sempre presente. Então, essa formação de arquitetura, nunca fiz projetos, mas todo aquele pensamento do espaço, aquele pensamento da relação bidimensional com a tridimensional, que sempre norteou o meu trabalho. Então, se você pega todas as fases, qualquer trabalho, você vai perceber essa relação. O primeiro trabalho que eu lembro era uma imagem de uma colagem que tinha o Papa, tinha uma família, tinha uma bandeira. E o último trabalho, que são esses trabalhos mais estruturados com as travessas, eles têm praticamente a mesma estrutura. Então, o fio todo da produção é essa preocupação com o trabalho mais construído. E isso graças ao estudo da FAO, a formação de arquiteto, contato com obras. E sempre os artistas que davam aula na FAO também propiciaram essa questão também de aprender o métier, aprender a técnica, e sempre técnica de vanguardas, uma ruptura assim, com a pintura mais tradicional de Cavalete, para fazer um trabalho que era mais direto, que tinha assim, uma ligação maior com a época que a gente vivia. Você falou sobre o ateliê, né? Você começou a ir para o ateliê, e aí, mudando aqui um pouco, já que a gente vai falar de ateliê, você tem aqui décadas de trabalho, né, de influências na produção. Conta para a gente um pouco a história desse espaço aqui e o que ele representa para você. Bom, esse espaço aqui é fundamental para mim, é o terceiro ateliê que eu tenho, estou aqui há muito tempo, e a situação dele é muito gostosa, porque ele é em cima de uma praça. A sensação que você tem é que você está totalmente fora de São Paulo, estando praticamente ao lado aqui da Avenida Paulista, da Oscar Freire. E é muito gostoso, porque eu vivo aqui também, aqui tem duas entradas, e eu tenho um contato permanente com a produção. Se eu quiser, à noite, tem uma ideia, então é só vir para cá e fazer uma anotação, deixar pregado aqui no, na fila de produção, né? E então é muito gostoso esse ateliê. Ô, Cláudio, a sua obra ela passou por diferentes fases, né? Técnicas, temas, você mesmo comentou, né? Se olhar a sua primeira grande obra e a transição das obras todas, mas sempre teve uma identidade visual muito forte, né? Cores vibrantes, ícones visuais muito fortes, transitando por vertentes construtivas e conceituais. Como é que, passadas as décadas, você também foi incorporando novas técnicas, as técnicas existentes, e como que você foi construindo esse seu estilo, né? Que ele é único, né? Ao longo do tempo. O primeiro trabalho foi realizado numa oficina da FAO, da USP, né? Que tinha uma oficina de maquetes, e nessa oficina a gente trabalhava. Então eu fiz uma série de trabalhos que eram umas colagens, apropriações de imagens de revista, e daí eu fazia uma intervenção com poliuretano, raspava as imagens, usava fogo. Então era um trabalho onde a matéria, onde as coisas presentes como técnica de vanguarda, poliuretano, esmalte sintético, já era uma ruptura com a pintura mais tradicional. Daí tiveram várias fases. Nesse período que eu estudava, eu tinha uma grande vibração, uma grande participação do movimento estudantil na época que a gente vivia, que eram os anos 60, os anos que tiveram vários eventos no mundo inteiro. E aqui no país, aqui em São Paulo, tinham várias passeatas que estavam presentes no dia a dia. Então, a série seguinte que eu fiz foi uma documentação de toda essa vivência do meio universitário, transportar para a pintura. Então, eu fazia algumas fotos de passeatas, de reuniões de estudantes, e vinha para o ateliê e reelaborava aquelas imagens para fazer uma série que são as multidões. É um trabalho que já foi bastante exposto, já teve na Tate Gallery, já teve em várias exposições no mundo todo. E esse processo era interessante porque era uma arte ligada à vida, era o seu dia a dia. Você não estava mexendo com um vaso de flor
você estava mexendo com uma coisa que acontecia, que você vivia, que era ali na Rua Maria Antônia, a FAO era na Rua Maranhão. Então, era um contato muito grande com muitos estudantes, com professores. E essa documentação era feita a partir da fotografia. Depois eu vinha para o ateliê e trabalhava em cima. A revelação da foto tinha um processo de solarização, que era acender a luz durante a revelação e os meios tons queimavam. Então a foto ficava em branco e preto. Então isso dava uma dramaticidade para a imagem. Depois eu trabalhava com a minha forma, quer dizer, eu evitava os ângulos assim muito retos da forma e fazia um desenho mais orgânico, mas sempre pensando numa comunicação objetiva. Quer dizer, aquele trabalho, quem visse, ia se identificar com uma passeata, com uma organização pública ou com um festival de música, onde houvesse uma aglomeração de pessoas. E a escala desses trabalhos tem mais ou menos a escala humana. Então, quando você chega perto do trabalho, você se funde com ele, porque a escala do desenho das cabeças e do corpo é a mesma escala do seu corpo. Então, essa relação do espectador com a obra. Você estava presente num trabalho que, embora fosse bidimensional, você era o tridimensional do trabalho, você participava da obra. Então, tinha esse aspecto de ser uma coisa ligada ao dia a dia. Depois, quando o homem chegou à Lua, eu fiz uma série de astronautas, de foguetes, de módulos lunares, que ficou bastante conhecido também. Era uma apropriação do que acontecia no mundo, uma coisa que o Marcel Duchamp já fez com objetos, com toda a arte povera fazia muito isso na Itália. E aqui no Brasil tinha um movimento novo que era a nova figuração, que exatamente trabalhava essas questões da imagem, dos meios de comunicação de massa, mas apropriando para uma linguagem de arte. Então, meu trabalho seguiu muito esse caminho. A série dos astronautas, depois vieram os parafusos. Os parafusos é um trabalho um pouco mais elaborado, porque nessa primeira fase, como tinha a questão da comunicação direta, eu usava cores primárias, azul, vermelho, amarelo, branco e preto. Era a mesma linguagem de uma placa de rua, de uma placa de trânsito. Era exatamente a pintura como comunicação. E depois, na fase dos parafusos, era um trabalho mais simbólico. O primeiro parafuso que eu fiz era um cérebro sendo apertado por um parafuso. Então, era uma coisa bem simbólica, porque a gente vivia num momento de uma opressão cultural muito grande, as peças de teatro eram muito censuradas, o cinema censurado, vários salões de artes plásticas também censurados. Então, para driblar toda essa questão, eu pensei no parafuso, que era um elemento que pressionava o cérebro e tinha um significado bastante claro de opressão, sem ser tão direto. Daí eu fiz uma série de trabalhos que tinha uma pintura mais elaborada, porque tinha uma pesquisa maior de ateliê. Você não fazia um trabalho assim só por um espaço de comunicação ou para uma questão de espaços mais públicos, fora de museus e galerias, que a gente fazia muitas exposições em universidades, em grêmios. Então, esse trabalho é mais elaborado em termos de cor, ele tem uma estrutura gráfica mais elaborada, o parafuso é um elemento plástico muito bonito, né? Que ele é composto por um hexágono, se você vê de cima, daí, se você vê de lado, é uma série de paralelas que se encontram, mas não se encontram. Então, tem todo esse mistério do desenho do parafuso, o encontro do circular com o retilíneo. Então, é um elemento visual muito rico. Depois, eu até retomei esse trabalho que eu fiz uma série chamada Signos. E essa série eu trabalhava o parafuso não como identificação plena do parafuso,
mas como elementos assim de desestruturação, de corte, de superposições, que seria uma arquitetura, como se você estivesse circulando em torno de um parafuso, entrando dentro dele, saindo e tendo as relações visuais possíveis e imaginárias também, que você se imaginava dentro, fora. Então, essa série também é uma continuidade dos parafusos. E eu trabalhava muito com gráfica, que na FAO você podia se dedicar à comunicação visual, e trabalhava com artes gráficas. Fazia projetos de cartazes, de marcas, de folhetos. Isso me deu um contato muito grande com a indústria gráfica. E daí, no processo de impressão da reprodução industrial da imagem, se usa uma quadricromia, que é você transformar uma foto em 4 fotolitos. Então, eu olhava aquilo e falei, puxa, que beleza! Você tira um fotolito e a imagem continua, você tira 2, a imagem continua. Então, eu comecei a trabalhar com essas retículas vindo para a pintura. Daí eu fiz uma série de pequenos instrumentos, tem um rolinho com pontos, tem um outro material feito com silicone, que são retículas um pouco maiores. E comecei a trabalhar a questão da cor, a questão da luz, através dessas retículas, que é o que a gráfica fazia. E daí eu vi que a televisão também faz, com pequenas linhas, hoje os pixels, né, que são uma quantidade infinita de pontos. Então, toda essa apropriação dos novos meios de você reproduzir uma imagem, de você sentir uma imagem, que a pintura é uma imagem, eu ia me apropriando para o trabalho. E mais recentemente até, a gente desenvolveu até uma série de instrumentos, que daí você brinca como você quiser com essas retículas. Então, quando você vê uma cor no meu trabalho, por exemplo, se for um vermelho ou um azul, esse azul é feito de uma série de pontos que vão superpondo. Eu parto de uma cor básica chapada, depois vou aplicando as retículas para tons mais claros e mais escuros. Então, quando você vê o trabalho, você faz uma soma ótica. Então, cada vez que você olha conforme a luz, você tem uma sensação totalmente diferente da cor. E quando associada a uma forma, e quando associada a uma estrutura já gráfica pré-determinada, então você pode dominar melhor essas relações e criar um espaço assim que busque uma beleza maior. Interessante isso, a mistura das técnicas e o desenvolvimento delas ao longo do tempo da sua carreira. E aí, falando um pouco, né, da mistura de técnicas, da carreira, sua formação, você tem formação em arquitetura, você tem uma trajetória no mundo das artes incontestável, brilhante, e a gente vê muitas das suas obras que ganharam espaço, né, na cidade, elas interagem, né, entre a vida e o cotidiano das pessoas, o público, né, o mundo urbano, se dialogando, essas coisas todas. Como é que você enxerga essa união da arte e da arquitetura e que significado que ela tem para você e você vê o seu trabalho integrado no cotidiano da cidade? Uhum. Bom, eu sempre tive a intenção de fazer uma arte que fosse o mais pública possível, que não ficasse só restrita a quem visita um museu, a quem visita uma galeria, mas que a pessoa tivesse fluindo a cidade e desse de cara, encontraria uma obra de arte. Então, teria uma surpresa muito grande. Então, eu sempre tive essa preocupação de trabalhar com espaço público. No começo dos anos 70, eu fiz uma primeira experiência, que foi colocar uma zebra de 8 metros por 8 metros numa lateral de um prédio na Praça da República. Então, ela estava olhando para baixo como se estivesse se alimentando da vegetação da praça. E, ao mesmo tempo, tinha na época, a loteria esportiva, né, que brincavam, deu zebra, deu zebra. Então, muita gente via aquela e
Falava, puxa, uma zebra. Daí começava a entender que aquela zebra não era propaganda de nada, era simplesmente uma obra colocada no espaço público. Depois eu desenvolvi, eu sempre tive essa intenção, agora estou fazendo uma série de trabalhos também para espaços. Daí eu fiz uma série de laterais de prédios, mas sempre não é só pegar e colocar uma obra num prédio, assim, que isso pode até poluir a cidade, pode fazer com que a cidade fique um paliteiro de cor, mas não é essa a questão que a gente tem que resolver. É essa relação da arte com a arquitetura, que é em termos de espaço. Então, eu fiz uma série de trabalhos onde a grande importância é a relação do edificado, do construído, com a obra que vai ser colocada nesse espaço. Daí eu trabalhei na estação Sé do metrô, que tem um painel que ele é transversal, ele corta quem circula de uma forma transversal, então sempre ela está em contato com aquele trabalho. Esse trabalho também foi interessante porque ele teve uma participação do público. Eu fiz 3 projetos, que um era uns transeuntes que andavam, então era a silhueta das pessoas que usam o metrô e um espelho. Então ela tinha umas silhuetas e ela ia andando e as pessoas se identificavam. O outro era um astronauta, que era pegar um elemento do ar e botar embaixo da Terra. E depois o terceiro era uma colcha de retalhos, que é uma arte popular que todas as pessoas que usam o metrô fazem em casa. E fiz 3 maquetes. E ficou uma semana as pessoas fazendo uma votação, que projeto gostava mais. E ganhou, com uma margem grande, a colcha de retalhos. Então, fiz um trabalho também que tem esse respeito ao público. Quer dizer, quem vai usar participou da escolha da imagem. Depois fiz um projeto que é um edifício aqui na Avenida Angélica, que é um projeto que de toda a fachada do prédio ele acontece como se fosse um cubo dentro da avenida, uma coisa mais ou menos semelhante ao projeto agora do MASP, que é um cubo preto, muito bonito. Então, aquilo participa do caminhar da Avenida Angélica. Ele é totalmente feito com pastilhas, de tal forma que a conservação é muito simples. Fiz também alguns painéis para o SESC, fiz um para uma piscina que ele tinha também uma função, além de estética, de absorver o som e de absorver a umidade da piscina, todo o cloro e todas as intempéries da água. Então, é uma experiência que eu continuo fazendo, que faz parte do meu trabalho desde o início. O projeto mais complexo não era limitado a um prédio, mas a uma área da cidade. Daí eu peguei aquele eixo da Avenida Bandeirantes, com a que vai para o aeroporto ali. Rubem Berta, se eu não me engano, ali, não é? 23. 23, né? 23, Isso. perdão. Fiz nesse eixo, fiz um tratamento que era o caminho para o aeroporto, que é uma sinalização amarela para os aviões, o caminho para o Ibirapuera, que era verde, e o caminho para o mar, quando fosse pegar imigrantes, que era verde. Então, fiz uma série de trabalhos que ocupam o espaço todo. Interessante. Você, até pegando um gancho no que você falou do parafuso, você falou do astronauta, quando você pensa no conceito de construir uma obra, de montar uma obra, como é que ela nasce? Quais são os aspectos que te levam para inspirar a construção de uma nova obra? Música, arte, enfim, fotos? A primeira coisa é o olhar. Tem uma fase que chama arquitetura imaginária, que é uma leitura do macroespaço, a cidade como forma. Então, eu coloco alguns volumes que remetem ao pensamento de uma cidade, mas não é a imagem de uma cidade. E
Também alguns espaços mais de uma leitura mais intimista, que seriam microespaços, que são as arquiteturas imaginárias. São encontros de escadas, alguns caminhos que não levam a lugar nenhum, que tem muito sentido, às vezes, com a situação que você está na vida, que você está com dúvidas, você está com alguma questão existencial. Então, esse trabalho reflete também essa relação de espaço com a criação. E eu faço sempre talvez pela formação de arquiteto, eu nunca chego numa tela em branco e falo, vou fazer isso. É impossível. Então, eu tenho primeiro um pensamento, depois uma anotação, e depois eu faço um pequeno projeto, onde eu altero até o tamanho do quadro, a forma do quadro vai depender desse estudo. Ele é organizado como se fosse feito numa prancheta de um estúdio de arquitetura, né? Hoje é mais o computador que faz, né? Mas eu sou do tempo ainda do esquadro, da régua T. Então, eu faço esses projetinhos, que tem alguns aqui, que depois a gente vê, estuda as cores, e as soluções vão ser dadas pela execução do trabalho. Tem alguns trabalhos que são recortes, que a própria superposição das formas que vão definindo o espaço final do trabalho. Então, ele é uma forma totalmente aleatória. Aleatória, mas com uma organização totalmente composta e estruturada por formas. Muito interessante isso da combinação e a forma como você faz esse processo, né? Pensando eu que sou advogado, eu também penso em tudo, organizar meu processo para ter o raciocínio, dar uma conclusão. E acho que desmistificou uma coisa que eu tinha, que muitas vezes o artista chegava na frente da tela, jogava lá e começava a pintar do nada, né? E está claro para mim que não deveria ser sempre assim. Vou fazer uma mudança aqui, só de curso aqui da nossa conversa. Como é que você vê o cenário da nossa arte brasileira atual e se tem algo que, ao seu ver, chama mais a sua atenção nas produções mais recentes? Eu acho que agora tem um momento muito propício para a arte brasileira, né? Várias galerias do mundo estão se interessando pelos artistas. Um exemplo bom, a Bienal de Veneza, que agora teve uma participação de artistas brasileiros muito grande, inclusive com um pedaço do MASP exposto no pavilhão. Então, acho que é um momento onde a arte está muito presente. Várias exposições coletivas no mundo inteiro sempre têm a participação de artistas brasileiros, as galerias e os museus estão fazendo um trabalho de divulgação, e as grandes feiras de arte. As feiras propiciam também essa troca de relações de galerias que apresentam um artista e começa a ser inserido num circuito mais internacional. E como linguagem, é uma pesquisa muito grande, principalmente o trabalho de espaço, de escultura, de manifestações ambientais, e trabalhos também de minorias que agora aparecem, os indígenas. Então, tem uma colocação muito grande agora, e um interesse muito grande por essa produção que é tipicamente do Brasil, mas inserida numa linguagem universal. Então, acho que é um momento bastante bom para a arte brasileira. E a gente vê, Cláudio, a sua obra ela está inserida em grandes coleções, né, públicas, privadas. Se para a gente que é, né, brasileiro já dá um baita orgulho, eu queria ouvir de você. Você como artista que sabe dessas obras todas espalhadas ao redor do mundo e do Brasil, qual é o sentimento que você tem com relação a isso? É um grande prazer, porque o ateliê aqui é minha alma, né? Onde eu vivo, onde eu gosto. E quando você vê uma coisa que saiu dessa alma, desse espaço, e vai para um outro público, para museus, para outras galerias, para outros espaços e para a cidade, é um prazer muito grande que te dá muita força para você
continuar fazendo e se dedicar mais e mais ainda. Eu não queria chegar a essa pergunta, mas eu tive que chegar, que é a última. E eu queria te perguntar, né, se eu fosse pensar em legado, que legado você pensa e gostaria de deixar para a nossa sociedade, né, não só brasileira, mas para a sociedade do mundo como um todo, e não só como artista, né, como alguém que dedicou a sua vida inteira para as artes. O que você gostaria de ver aí de mensagem, de legado para a nossa sociedade? Eu gostaria que a gente tivesse, por exemplo, uma sociedade mais justa, uma desigualdade bem menor, que tivesse uma oportunidade maior para todos poderem desenvolver seu próprios sentimentos, suas próprias coisas, suas aspirações. E como arte eu pretendo, primeiro, tentar contribuir para a linguagem da arte, para essa continuidade de criar uma linguagem histórica para formar novos artistas e dar uma continuidade muito grande para a história da arte, principalmente no Brasil. E também pretendo fazer uma coisa pública, que talvez um instituto ou um museu, onde tenha uma boa parte dos trabalhos que permita uma leitura de todas as fases, para que as novas gerações e o novo público tenham uma visão geral do trabalho. Cláudio, antes de mais nada, eu queria dizer que é um privilégio eu estar aqui com você hoje. Não tem nem como descrever de alguém que sou um amante das artes, de ter esse momento com você e compartilhar com a nossa audiência e dizer que é uma conversa muito inspiradora. E eu queria lembrar a todos da importância da arte, né? Então, que a gente continue perpetuando a arte no mundo e você possa continuar ainda nos próximos anos nos dando muitos louros de arte para a gente poder continuar te admirando e para as próximas gerações também. Bom, eu que agradeço vocês todos e toda a equipe de produção que fez todo esse trabalho e foi um grande prazer participar. Tá bom. Gente, muito obrigado. Cláudio, novamente obrigado. E a gente se vê no próximo Private Talks. Obrigado.